Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Caniscalarte. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fisiortopedia. E hoje a gente está aqui com a casa cheia e Rafael Caniscalarte parou de descansar e veio aqui trabalhar com a gente, gravar um episódio, né? Então depois que o Bruno entrou, ele falou, vou descansar um pouquinho, deixar os outros trabalharem. Mas é isso. Exato. Estou aqui com um convidado que eu acabei de conhecer, o Darlan Nitz. Se eu falei errado alguma coisa, você me avisa depois, tá, Darlan? Mas seja muito bem-vindo e espero que a gente bata um papo super gostoso. E a gente tem Guilherme Paiva aí, que daqui a pouco todo mundo dá um oi. Então, primeiramente, o convidado, Darlan, seja muito bem-vindo aí, se apresente rapidinho em relação à sua carreira e depois a gente vai contar um pouco melhor ela aí. Então, seja muito bem-vindo. Usawa, Rafael, Guilherme, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Prazer em conhecê-los aí virtualmente, né? Porque ultimamente tem sido assim, né? Nossos encontros são virtuais, né? Acho que a gente vai evoluir daqui uns dias para a realidade virtual. Vai estar todo mundo com headset aí, se teletransportando para a casa de alguém, para o consultório do Gui, por exemplo. Mas enfim, é um prazer estar falando com vocês aqui nesse podcast. Eu sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva. Eu atuo em Curitiba já faz 15 anos. Sou coordenador de dois serviços, dois hospitais aqui em Curitiba. Eu atuo juntamente com uma empresa com mais três sócios e a gente faz toda a parte de gestão de serviços de fisioterapia hospitalar num hospital público e num hospital privado aqui na cidade. E em paralelo a isso, eu tenho a minha carreira de reabilitação a domicílio, já faz 15 anos que eu atendo pacientes a domicílio. E é isso. A vida de um fisioterapeuta comum aí em Curitiba, trabalhando tanto na parte de UTI quanto na parte de domicílio. Eu não tenho clínica, eu não tenho consultório, hoje eu não atendo em consultório porque a vida ficou meio corrida, pós-pandemia aí expandiu muito as UTIs, e aí eu acabei optando por dedicar um tempo maior da minha vida, do dia a dia, justamente dentro dos ambientes hospitalares. Maravilha, maravilha. Muito bom. E Rafael Caniscalarte, tudo bem, Rafa? Como é que foi as férias, as folgas? Eu quero dizer que eu fui. Ele fica falando nos episódios que foi um descanso, né? Como se fosse uma opção minha não estar nos episódios, mas na verdade eu fui expulso dos episódios. Olha só, coitado. Ficou aqui nos altos, né? Mas, bom dia, gente. Eu conheci o Dalan, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né, Dalan, em um evento, inclusive, acho que foi na Reatec, não me lembro agora qual que Isso foi que a mesmo. gente falou. E, assim, sempre acompanhei o Dalan falando muito desse assunto. A gente estava brincando aqui antes que a gente fala muito de dor, né, muito de musculoesquelética, mas sempre teve dificuldade de achar fisioterapeutas que falem muito bem de assuntos relacionados à dor, por exemplo, em ambiente hospitalar, assim. Então, o Darlan veio com uma luva aqui, porque ele não falou, né, mas além de atuar e ter muita experiência na área, tem uma startup, né, relacionada à realidade virtual e também é membro da SBED, fala muito sobre a aplicação desse recurso para a dor no meio hospitalar. Então, enfim, acho que casa bastante aqui. O Gui tá, enfim, ele vai se apresentar aí para quem não conhece também, mas tá aqui para complementar o papo também, né? Muito bom. Mas, Rafa, você tem que entender que as intrigas entre os hosts sempre gera mais ibope. Então, a gente vai criar um caso aí pra gente. Não, né? a gente temos que criar uma história por trás dessa minha. Eu vou falar que eu coloquei você na geladeira. E tudo isso é bom pra ibope. E Guilherme Paiva, tudo bom, Gui? Tô aqui, tô vivo. Salve a internet, tá salvando a gente. Tudo bem com vocês? Bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite. Estamos aí para falar um pouquinho de realidade virtual também. Muito bom. A gente não poderia deixar Guilherme Paiva fora dessa conversa, então vai ser bem bacana ter o Gui junto. Eles já se conhecem, já fizeram live juntos aí também, então vai ser bem bacana essa conversa. Então vamos começar do começo, Darlan, e vamos falar um pouquinho de como que você chegou nesse mundo das startups, que não é uma coisa comum, né? E até como que você, dentro da parte respiratória, também se começou a se entrar no mundo da dor aí, né?
que, como o Rafa falou, caso tenha pessoas da respiratória que nos escutam e saibam sobre esse assunto, falem com a gente, porque a gente não conseguiu achar vocês. Então, conta um pouquinho de como que foi essa questão da parte da realidade virtual, da startup, como que você criou essa solução aí logo de começo, e já fala o nome da empresa, fica à vontade. Ah, muito bem. Foucault, então, assim, eu gosto de contar essa história de como eu comecei a usar a realidade virtual dentro do ambiente hospitalar, porque ela faz parte de tudo, né? Ela tem é um pilar de sustentação de tudo como isso funcionou. Eu deixei de atuar em UTI como fisioterapeuta rotina de plantão mesmo em outubro de 2021. Então é recente. Eu fui para a parte da gestão tem 2 anos aí, mas até então eu fazia plantão rotina lá toda manhã. Era meu plantão na UTI. Eu sempre fui muito entusiasta em ventilação mecânica, em parte respiratória, claro que sim. Até hoje sou, mas a fisioterapia ela é muito além disso dentro do ambiente hospitalar, né? A dor, por exemplo, é uma das informações que a gente não tem de praxe ser uma conversa rotineira na passagem de plantão. Então, vocês da fisioterapia, lembram das passagens de plantões lá da UTI? Como é que o paciente está, que modo ventilatório ele está, como é que está o nível de mobilidade, quais são os exames, enfim, qual é o modo ventilatório, gasometria, relação, etc, etc, etc. E aí, cadê a dor? Cadê a dor? A gente fala de funcionalidade, a gente fala toda com toda a expertise de ventilação mecânica, mas uma das coisas que me incomodava muito era a dor. A gente não fala dessa sensação que o paciente tem dentro do ambiente hospitalar e tal como rotina, e muitas das vezes quem cuida da fisioterapia, quem cuida da dor é o fisioterapeuta, né? Mas eu sempre fui muito curioso dentro da UTI, tentando trazer coisas que gerassem efeito terapêutico para os pacientes, mas que saísse um pouco do óbvio, principalmente para poder oferecer uma experiência diferente para os pacientes internados. A minha vida toda foi dentro de UTI, né? Os últimos 15 anos foram de atendimento dentro de UTI e cada vez mais eu chego na certeza de que a UTI é de fato um local extremamente torturoso, é uma tortura aquilo, né? Muito difícil ficar internado. Eu sei que isso é meio clichê, ficar falando que o paciente está lá, muitas vezes restrito ao leito, não está na sua casa, não consegue ir no banheiro a hora que quer, não consegue pegar um copo de água, um simples marcador cardíaco e uma mensuração de pressão, que para nós é uma coisa extremamente banal, mas para eles gera toda uma questão de cinesiofobia, aquele medo, será que eu posso me mexer, eu posso me virar para o lado? Enfim, a experiência de estar no ambiente de UTI, ela é muito ruim. Muitas vezes tu não tem uma janela, quando você tem uma televisão, às vezes ela está desligada e 90% das vezes ligada num canal que você não quer saber daquele canal. Todo mundo tem as suas particularidades do que quer ouvir, do que quer assistir, Uhum. né? Então a experiência é muito ruim para o paciente internado. E eu sempre me preocupei muito em melhorar a experiência do paciente internado dentro de hospital. E aí teve um histórico de trabalhar com I reabilitação, que é uma realidade virtual não imersiva. Não sei se o Gui chegou a trabalhar com isso, o Gui no consultório, com Kinect, com I. E a gente chegou a fazer estudos científicos sobre isso. Depois nós fomos evoluindo para células de cargas digitais para poder prescrever atividade física dentro da UTI de uma forma muito mais consciente e responsável. E aí chegou o momento da minha vida em que eu provei pela primeira vez a realidade virtual na minha casa. Uhum. Tá? E foi muito legal, porque eu me lembro muito bem de ter chego em casa, ter colocado óculos, era um voucher promocional de uma empresa, que você conseguia assistir um show que estava ocorrendo ao vivo num Legal. local do mundo que eu não sabia onde era, no final de contas era em Londres, e era um show do Coldplay. Só, cara, a minha primeira imersão virtual, ela foi em cima do palco do Coldplay, cara. Foi muito animal isso. Foi muito bacana, porque eu estava na sala da minha casa e eu estava andando em cima do palco e tal. Logo depois eu tiro o óculos, digito no Google para ver se aquilo realmente estava acontecendo e de fato aquilo era real. E naquele momento eu decidi, eu vou levar isso para dentro da UTI, porque eu preciso oferecer uma experiência diferente para os pacientes e agora, de certa forma, eu tenho como teletransportá-los para algum lugar. E a gente leva isso para dentro do hospital e aí, obviamente, que a gente passa por toda uma questão de planejamento científico com equipe médica, umas conversas muito acirradas com o CCH para a gente pensar como é que ia funcionar toda a questão de desinfecção e poder compartilhar um óculos entre um paciente e o outro. Mas, de fato, a gente precisava testar, precisava usar, vamos ver o que vai acontecer. Vamos colocar nos pacientes e eu não sabia direito quais eram os efeitos terapêuticos que a gente ia poder extrair dessa ferramenta. E o primeiro paciente que nós usamos, isso inclusive está na minha rede social publicado, tem os 2 cases de sucesso que me marcaram muito, tá
publicado na minha página pessoal do Instagram. E o primeiro era de uma paciente com todos os casos que eu vou contar para vocês aqui, eles têm autorização por termo de consentimento livre esclarecido, tá? Então é bem tranquilo de poder compartilhar esses dados e informações. Mas essa paciente estava internada conosco por 6 meses por conta de uma doença neurodegenerativa, sob ventilação mecânica. A gente não conseguia fazer o desmame dela, ela não ficava tampouco em modo espontâneo ou em névoa. Mas o grande problema dela, que a gente estava patinando já fazia muito tempo, era a questão do controle da dor. Uma paciente que tinha muita dor, com opioides em doses altíssimas, em bomba infusora, e uma dor de 0 a 10, naquela nossa escala clássica, sempre variando de 8 a 10, de 8 a 10. Então, poxa, o sofrimento dela, estou em ventilação mecânica, internado, e uma questão da dor que mesmo farmacologicamente eu não estou conseguindo resolver, aquilo me incomodava muito. Mas ela tinha um desejo, pessoal. Ela tinha um desejo. A gente já tinha um tempo de internamento extremamente prolongado, 6 meses, e ela queria ir para a praia. E aí, como é que eu vou levar alguém para a praia aqui em Curitiba, cara? Ah, se eu conseguir um sol, já é um lucro. Praia. E aí nós decidimos então colocar ela sob a prancha ortostática e colocar ela na imersão com realidade virtual na praia de Copacabana. E aí transitar com ela dentro da UTI, pensando nos benefícios da prancha ortostática, Que pensando bacana. em tirá-la um pouquinho do leito. E aí a equipe multidisciplinar estava conosco nesse momento, né? Então tinha mais um físico comigo, tinha enfermeira, tinha técnico de enfermagem, tinha uma médica. E a doutora Juliana, então, na época, decidiu desligar a medicação em bomba infusora dessa paciente. E a cada 2 minutos, mais ou menos, 1 minuto, 2 minutos, eu não me lembro, porque esse atendimento demorou em torno de 40 minutos, nós fomos avaliando a dor, perguntando qual era o nível de dor dessa paciente. E em todo momento, Fuca, essa paciente dizia que ela não tinha dor. Não, eu não tenho dor. Eu não tenho dor. Eu não estou sentindo dor. Eu não estou sentindo dor. Quando ela retorna para o leito, a medicação retorna em bomba infusora com 50% menos da dosagem que ela precisava usar, e ela relata uma sensação de bem-estar, de conforto e menor dor muito maior do que altos opioides aí que ela usava, altas doses de opioides. E aí foi o primeiro start na nossa cabeça do tipo, opa, será que essa ferramenta aí ela não pode ser usada de uma forma não farmacológica para controle de dor? Mas assim, o Gui está aqui para me corrigir em todas as expressões que eu usar de realidade virtual errada, porque o Gui para mim é uma referência, um cara que abriu as portas para mim quando eu precisei para poder me aprofundar mais sobre o conhecimento de neurociência e neuroimagem de realidade virtual. Mas naquele momento eu sabia, poxa, a gente distraiu ela. A gente conseguiu, através da distração, fazer com que ela sentisse menos dor. Vamos começar a fazer um estudo aqui dentro de avaliação da dor em pacientes internados, e ok, foi isso, foi o nosso primeiro case de sucesso. Logo depois, eu fui chamado para um atendimento, e essa história também, para mim, é uma das mais incríveis dentro da UTI, para atender um paciente com delírio hipoativo. E era um paciente que, por sinal, assim, isso tudo ocorreu de uma forma muito, muito, muito leve, muito divertida, do tipo, ô, Darlan, vai tratar aquele paciente lá, porque a gente leu na biografia do paciente que é aquele famoso prontuário afetivo que fica colado na parede do quarto do paciente, onde tem informações do que ele gosta, do que ele não gosta, do que é importante para ele. E esse paciente é flamenguista, Darlan, vem aqui atender ele e tal. E como eu gosto muito de futebol, gosto muito do Flamengo e tal, as pessoas brincam comigo sobre isso. E eu fui atender esse paciente e decidi colocar ele na realidade virtual para ele assistir um jogo da década de 80 do Flamengo. Uma época muito boa, com Zico, etc e tal. Falei, cara, eu vou tentar resgatar uma memória afetiva dele muito boa. E aí, ele acompanha esse vídeo editado em realidade virtual, só que ele começa a interagir comigo, e ele não estava interagindo. O nível de consciência dele era rebaixado, ele tinha uma agitação psicomotora, ele precisava estar restrito no leito com contenção física por conta do delírio hipoativo, aliás. E aí ele começa a conversar comigo e ele fala, eu me lembro disso. Peraí, eu tô me lembrando desse jogo, eu me lembro desse dia. Na hora que o Nunes faz um gol, inclusive ele comemora o gol, e isso me marcou de uma forma muito positiva. Terminando essa imersão, nós retiramos o óculos dele e a gente começou a fazer algumas aplicações de escalas que avaliam o nível de consciência dentro da UTI e a gente viu que ele melhorou totalmente. Nesse momento, a equipe toda estava na frente do box do paciente e falou, poxa, aqui é mais um local para a gente pensar em pesquisar a eficácia da realidade virtual, dessa imersão em pacientes com delírio. E, por fim, o nosso terceiro case de sucesso, que envolve muito a fisioterapia também, foi quando a Uhum. gente colocou os pacientes para fazer exercício físico aeróbico, com o famoso ciclo ergômetro ativo dentro da UTI, e a média de atividade física que esses pacientes fazem dentro da UTI é muito baixa, né? Um dos grandes problemas que a gente tem
na fisioterapia é a adesão do paciente ao tratamento. Consultório, clínico, eu imagino que vocês devam ter essa mesma dor, talvez numa magnitude muito menor, mas dentro da UTI a adesão da atividade física, ela é muito baixa. Por isso que a gente vê muito fisioterapeuta estica e puxa, entra, ficou 2 minutos dentro do leito e saiu. Isso é péssimo para o paciente, isso é péssimo para tudo e principalmente para a nossa profissão. Então, a Sim. gente precisava encontrar uma forma de poder engajar mais o paciente na reabilitação e consequentemente, extrair uma performance de verdade dele, né? Até porque tem evidências mostrando que a média de atividade física dos pacientes com cicloergômetro em UTI, pessoal, é de 5 minutos. Nossa, mas tem pessoas fazendo 5 minutos. Sim, eu era um, cara. Eu era Uhum. um. Eu conseguia convencer o paciente. Se ele não quer fazer, respeitar o desejo dele é importante. E dentro da UTI, com tamanha interação de outras equipes, barulho, medo, ansiedade, dor, cara, ele não se preocupa com a fisioterapia, ele não olha, não foca com aquilo. É muito difícil convencer que, poxa, eu preciso deambular uma distância adequada com o senhor, eu preciso fazer um cicloergômetro baseado em variação de frequência cardíaca contigo, porque isso vai fazer com que saia mais rápido dentro da UTI. No meio de tudo isso que eu estou falando é que eu coloquei a realidade virtual, eu coloquei o cicloergômetro num paciente, pedi para ele pedalar e para que ele parasse de pedalar quando ele sentisse dor, se ele sentisse desconforto, se ele tivesse enjoado, se ele quisesse parar de pedalar. E ele foi lá e apertou o botão. Para minha surpresa, a média disso foi 11 minutos, tá? Uhum. Um bom tempo de atividade física. Não ideal, não está prescrito, não é individualizado, mas eu queria o quê com essa ideia? Comparar o efeito da realidade virtual sem a realidade virtual no mesmo paciente, comparando ele com ele mesmo, usando o mesmo cicloergômetro. No dia seguinte, eu coloquei ele para pedalar, mas em Londres. E aí, surpreendentemente, ele aumenta o tempo de atividade física dele para 33 minutos, ou seja, um aumento expressivo do tempo de atividade física sem relatar cansaço, escala de Borg adequada, estabilidade hemodinâmica, tudo muito bem. E aí foram esses três cases que abriram um caminho para nós, para pesquisas e implementação do serviço de realidade virtual, principalmente para controle de dor, prevenção e tratamento de delírio hipoativo e tempo de atividade física em pacientes internados dentro da UTI. De uma forma bem resumida, pessoal, foi assim que eu comecei. E aí, Uhum. depois disso, eu precisei mergulhar nessa parte de. Eu não entendo nada de programação, tá? Não sou eu o cara que faço a programação da startup, é o Marcelo, mas eu preciso estudar um pouco, eu preciso descobrir o Uhum. que é 3D, 6DF, enfim, tudo que muda essas nomenclaturas rapidamente aí no dia a dia, para entender de fato como é que funciona a realidade virtual e quais eram as possibilidades, não só terapêuticas, mas científicas e como modelo de negócio dentro do hospital, porque eu comecei a ficar maluco vendo os efeitos que a gente estava encontrando dentro da UTI, comecei a publicar isso nas minhas redes sociais, fui chamado para alguns congressos e levei essas evidências do mundo real para apresentar e fui bombardeado, porque não pensem que no nosso país existem pessoas da forma genuína como Guilherme, Rafael e Foucault, abrindo espaço para as pessoas poderem trazer possibilidades e melhorar e lapidar essas novas ferramentas, essas novas ideias. Então eu fui massacrado em congresso porque cadê o nível de evidência? Uhum. Mas da onde isso? Da onde aquilo? Deu, pessoal, olha, eu estou aqui para contar um negócio que não fui eu que descobri. Isso daqui existe desde 1938, com o francês, quando escreveu sobre a realidade virtual como uma ilusão. Depois a gente tem toda a história de Jérôme Lanier, aquele cientista famoso da computação que desenvolveu o termo realidade virtual e que fala até hoje sobre as aplicações da realidade virtual em várias áreas e principalmente na área da saúde. Então eu precisei passar por todos esses momentos até chegar e mergulhar numa base científica adequada para poder entender quais são os efeitos fisiológicos da realidade virtual, o que que ela pode, o que que ela não pode fazer, o que que a gente consegue extrair de benefício. E eu acho que de 3 anos para cá isso foi um boom, porque metaverso ficou muito famoso, né? As pessoas acham que Uhum. metaverso é só realidade virtual e metaverso é o que nós estamos fazendo nós quatro aqui. Uhum. É uma forma da gente interagir de forma virtual, e a realidade virtual não passa de uma ferramenta que a gente, se soubermos prescrevê-la de forma adequada, ética e responsável, ela é uma excelente aliada no nosso dia a dia de trabalho, principalmente para controle de dor em pacientes internados em ambiente hospitalar, que tem evidências mostrando que 65% dos pacientes, independentemente do, da sua intervenção clínica, em algum momento do internamento ele vai sentir dor.
Em algum momento do treinamento ele vai sentir cinesiofobia, em algum momento do treinamento ele vai sentir medo e ansiedade. E essas questões que envolvem todo um comportamento biopsicossocial têm um impacto gigantesco na decisão terapêutica do fisioterapeuta. Uhum. Ah, mas por que você está falando? Esses dias eu até fui questionado, tipo, Darla, mas peraí, você está falando que realidade virtual funciona para bem-estar? Será que isso não é meio psico? Será que você não tem medo de alguém vir conversar contigo sobre essa atuação? Falei, não, peraí, vamos voltar lá atrás, vamos entender uma coisa. É uma ferramenta que eu uso para potencializar os efeitos da fisioterapia. Eu Uhum. controlo dor, o que eu extraio de performance musculoesquelética após o controle de dor? Eu controlei delírio, o que eu consigo extrair de performance pós isso? Então, eu não sou um colocador de óculos de joguinho nos pacientes. Sim. Eu prescrevo a realidade virtual com um fim terapêutico, como um meio terapêutico para conseguir extrair uma performance desse paciente pós-intervenção. Então, essas culturas começaram a mudar, porque eu também fui aprendendo a como conseguir me comunicar melhor sobre o uso da realidade virtual. No início era, vai colocar o joguinho para o paciente, colocar o paciente para passear, e tá tudo bem passar por esse momento, né? Tá tudo bem evoluir junto com isso. Hoje a gente já consegue, de forma muito responsável, graças a uma equipe que eu tenho que é extremamente engajada e principalmente encantada com a realidade virtual, que a gente prescreve realidade virtual funcional como uma ferramenta não farmacológica para controle de dor, para prevenção e tratamento de delírio e para aumento do tempo de atividade física de pacientes internados em UTI. Pessoal, eu falo demais, vocês têm que me interromper. Eu ia até Não, pedir para vocês, ou o Gui ou o Darlan, e vocês podem se organizar aí, mas até para dar uma definida, né, nos conceitos de realidade virtual, aumentada e híbrida, uhum. porque talvez não seja claro para todos do que a gente está falando, né? Então, eu acho que conceito e talvez dar um exemplo de, né, de aplicação ali de vocês estão do que vocês falaram, né? Que até agora, Darlan, você falou muito de realidade virtual mesmo, né? Mas tem outras possibilidades, enfim, acho que é legal dar essa definida. Vai lá, Gui, você fique à vai definir. vontade aí, cara, vai lá. Beleza. É até interessante o Darlan falando isso. Vocês perceberam muitas nuances que a gente aplica em qualquer, digamos, área da fisioterapia, porque não envolve só uma questão esquelética, Uhum. muscular, e sim que envolve fatores que influenciam direto ou indiretamente justamente na função, na parte musculoesquelética do paciente. E principalmente a dor também, onde a gente acaba esquecendo um pouco, né, desse fator e vai pensando só na função. Mas a realidade virtual, ela é uma tecnologia interativa, Uhum. e essa tecnologia interativa ela pode ser de algumas formas. Por exemplo, imersiva, onde você se vê dentro de um ambiente sintético criado, ou não imersiva, onde você interage com a tecnologia, mas não está dentro de um ambiente criado, como o Darlan citou, um óculos onde você se vê no ambiente. Diante disso, a gente tem a realidade aumentada, que é onde você aplica no mundo real alguns objetos, alguns eventos tecnológicos. Então, você tem ali um celular que você procura um Pokémon, e o Pokémon está dentro de uma sala, dentro de um ambiente. Então, o ambiente é real, porém a tecnologia está criando os sujeitos, né, os participantes ali. Então, a principal diferença é essa. E o que acaba acontecendo, e o Darlan deve ter já percebido isso, ao longo do tempo, a realidade virtual foi se especificando não só no que compõe, mas dos tipos de realidade virtual, e isso confundia também a literatura, porque está escrito realidade virtual. Uhum. Agora, é realidade virtual imersiva, não imersiva, quanto de imersão, e com qual tipo de tecnologia? Você tem um videogame, Nintendo Wii, o box lá, que eu esqueci o nome agora. Eles Xbox. são Xbox, isso é que eu não tenho. Eles são interativos, mas eles não são imersivos. Então isso já Uhum. modifica, só que nos artigos eram trazidos como realidade virtual. Uhum. E ainda, né, digamos, alguns primórdios, alguns usos foram sendo trazidos da parte psicológica, de transtornos psicológicos. E aí, como o Darlan disse, você começa a olhar para outras esferas dentro de um sistema abrangente, onde você não tem só ali o biológico, né, as Uhum. alterações, mas outros tipos que influenciam, e que nesse tipo de interação com a máquina modula, ou pelo menos influencia, essas esferas. E aí a gente começa a ver como é que há essa interação entre elas, né? Não só
do ser humano com a máquina, de Uhum. uma forma, né, num ambiente sintético criado, mas também entre as próprias esferas que compõem o indivíduo. Então, a principal questão é uma tecnologia que tem interação e várias profundidades e tipos de interação. Uhum. É, acho que era isso, né? Mais a definição, mais alguma coisa? Não, mas eu acho que é bacana, né, toda essa conversa, e até pelas histórias do Darlan, como a gente tem esse preconceito, né, com diversos aspectos que a gente traz de fora para tentar potencializar, porque eu sempre falo, toda vez que começo uma aula, eu falo assim, cara, fazer fisioterapia é muito chato. Ser paciente, em especial, é muito chato, né? E às vezes a gente não entende que muitas dessas ferramentas, elas podem mexer em muitas questões, como o Darlan falou, de engajamento, de aderência, e você mexer num ponto principal que a gente sabe hoje, que é essencial, que todo mundo tem dificuldade, que é essa adesão. Então você mexe na motivação. Se você está dando uma motivação, um contexto diferente, e você consegue estimular o paciente para você fazer as outras questões que você precisa, né, facilita muito. Então, eu acho que às vezes a gente, como profissional da saúde, se coloca numa roupagem profissional, séria, que acaba deixando tudo isso muito chato, né? E eu acho que nessa hora que a gente vai trazendo isso, a gente não pode simplificar que é só ligar o i, deixa jogar lá, né, como vocês estavam falando, mas sim que isso tem repercussões extremamente importantes e essenciais que vão potencializar, como os casos que ele falou. Então, eu acho que talvez, né, o preconceito maior mexe um pouco nessa vaidade do fisioterapeuta que está lá tentando com a melhor evidência, como você falou, e está lá da forma séria, profissional, né, dentro dessa roupagem, e de uma forma mais, vou chamar tranquila assim, você consegue motivar ele e potencializar muito. Então, acho que essas questões são extremamente importantes. Pode falar, Gui. Eu passei pela mesma dificuldade do Darlan com relação a essa questão de aplicação, da introdução da realidade virtual, não só na realidade virtual, mas também na imagética, porque vai pelo mesmo caminho. Eu ia Uhum, falar isso agora. E a forma da gente lidar, não só para com os pacientes, para saber, vou dizer a palavra vender, né, mas fazer com que o paciente entenda a mecânica, o motivo e etc., nesses dois extremos é difícil, mas depende do fisioterapeuta entender o contexto, as ferramentas que ele tem, como que ele consegue chegar no resultado. E aí, se a gente tem mais ferramentas e mais ferramentas relacionadas a esses fatores que a gente não sabia nem que tinha que controlar, ou que poderia influenciar, né, a exposição ou não, o comportamento ou não, o medo ou não, assim por diante, a gente fica mais fortalecido e uhum, consegue chegar mais fácil nesses resultados. Só que realmente tem os dois extremos, o paciente, né, o próprio paciente, que pode ser uma a forma de ele se abrir ou não para essas terapias, mas também o próprio sistema dos outros fisioterapeutas ou até no lugar que a gente esteja. uhum. Então a gente tem que ter essa perspicácia, essa potência de permanecer firme, né? Assim como o teleatendimento, que tem muita gente que pode ter esse mesmo desafio de, pô, eu não estou colocando a mão, Uhum, né? Aí, por exemplo, lá no treinamento a gente bate nessa tecla para entender o quanto que a gente pode ser efetivo e que não é simplesmente imaginar, não é simplesmente assistir um videozinho, uhum, tem não só ciência, mas tem, Rafa, mecanismos que sim. vão influenciar os Uhum, efeitos e a gente tenta bater nessa tecla aí. maravilha. E eu, particularmente, fiquei amigo do Gui porque eu achei que ia ficar jogando Nintendo Wii com ele o dia inteiro, mas não foi o que aconteceu, infelizmente. Acho que Eu vi nem que ele era gosta. legalzinho e acabei continuando amigo dele também. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é legal você falar também um pouco, Darlan, de como depois de toda essa problemática, né, como é que foi sua conquista em relação ao mercado e aceitabilidade, tanto das duas vias, né, tanto público, pacientes, no caso, quanto outros profissionais e até a elaboração da empresa, né, o que seria esse processo como um todo, que eu acho que é bacana. Então, fala um pouquinho como você conseguiu entrar, né, penetrar realmente no mercado. Gui, eu ia mesmo te perguntar se tu teve a mesma dificuldade com a imagética motora e realmente você acabou de responder, né? Que também houve essa dificuldade de interpretação dos outros para poder saber o que a gente pode extrair de efeito, né? Então, acho que essas novas ferramentas, elas trazem de fato essas dificuldades para a gente poder é, capilarizar elas no país e principalmente na nossa profissão, né? Mas, Uhum, Fulco, assim, quando
Depois, então, a gente pesquisou, a gente viu que era seguro, a gente começou a entender como é que funcionava a questão de qualidade de imersão, tipo de realidade virtual. Essa informação que o Gui passou, ela é muito importante, né? Do tipo, tem um monte de artigo científico trazendo a expressão realidade virtual. Você vai lá e descobre que a UI, que ela é a Kinect, até tem uma pesquisa no PubMed de 1985 até 2022, trazendo a expressão realidade virtual com o número de 2.338 estudos científicos com a expressão realidade virtual. E em 2023, a expectativa é que seja lançado 3.128 estudos científicos com a realidade virtual. Então, quando você vai ler o estudo, você tem que entender, né, como o que o Gui brilhantemente explicou aí sobre as diferenças de imersivo e não imersivo. Mas a gente passou por essas fases de entender as diferenças de realidade virtual e a gente precisava descobrir algumas coisas também que eram importantes. Por exemplo, não é a seringa que funciona. O que funciona é o que está dentro da seringa e para qual especificidade está lá aquele remédio. Então, não é um óculos de realidade virtual que funciona. Uhum. É o que está dentro do óculos de realidade virtual. É o software, é a latência, é a velocidade da imagem, é a qualidade das imagens, é a dosagem, é a posologia disso. É isso que a diferencia de um jogo por uma terapia digital. Nós passamos por esses momentos para poder entender de fato qual é o tempo de exposição adequado, entendendo que ele deve ser gradativo, mas qual o mínimo possível para que eu atinja um efeito fisiológico no paciente e aí tenha os benefícios da distração e por exemplo, da neuroplasticidade numa reabilitação neurológica. Então, foi importante isso, porque quando eu começava a ler os artigos e quando eu aplicava a realidade virtual, quando eu divulgava a realidade virtual, as pessoas não sabiam quanto tempo deveriam aplicar. E dependendo do tempo de exposição, se eu colocar no Rafael, por exemplo, e dependendo da estimulação que eu vá colocar no Rafael, cara, a chance de eu gerar cyberenjoo nele é muito grande. E da experiência, primeira vez da experiência com o Rafael, com realidade virtual, ser uma tragédia. Então eu não vou prescrever uma realidade virtual e vou colocar o cara para uma montanha-russa dentro da UTI. Eu precisava saber qual é a imagem mais adequada, qual é a velocidade mais adequada. A gente tinha uma dificuldade também com os modelos de headset que não nos entregavam qualidades melhores, peso do equipamento faz diferença, a latência das imagens que são desenvolvidas. Então, teve muitas empresas que decidiram dedicar tempo, tecnologia e conhecimento para desenvolver aplicativos para a área da saúde. E quando eu saí para divulgar a realidade virtual e quando as pessoas começaram a me chamar para congressos e eu montei o curso, essa essa primeira edição do curso, ela vai ao encontro da Movision, da startup que eu criei, que eu estava num evento em Porto Alegre, e aí a gente estava num barzinho pós-evento, era um evento de tecnologia muito legal, promovido pela Luthier, promovido pela Laura, e, o, Ju- e aí eu encontrei o Marcelo e a Leilane no bar, conversando. O que que você faz? Ah, gostei da tua apresentação, não sei o que, Leilane, o que você trabalha? Eu sou fisioterapeuta, trabalho com educação, Marcelo, eu sou designer e tal, e eu trabalho com realidade virtual, enfim, comecei a ver o projeto dele, falei, cara, que trabalho magnífico que você faz, que detalhe, que profundidade, que relevo. Você não faz coisa para realidade virtual, não? Eu faço, cara, eu faço. Beleza, então tá bom, vamos montar uma empresa. É mais ou menos assim que começam as startups, né? Num papo bem informal e depois você vai profissionalizando isso, né, Rafael? A nossa começou no bar também. Eu acho que é um lugar especial para as coisas acontecerem. E aí eu fui explicando as minhas dificuldades, as minhas dores, por exemplo, de eu levar a realidade virtual para um determinado hospital no interior de São Paulo, fazer o curso, fazer uma demonstração. 3 meses depois eu ligava ou eu entrava em contato com o pessoal. E aí, como estão as coisas? Poxa, não deu muito certo aqui. Então eu tinha a sensação de que o óculos de realidade virtual ele acabava virando aquela esteira que a gente compra em casa, sabe? Que vira cabide, né? Todo mundo já comprou uma esteira que virou cabide, depois é difícil pra caramba para vender, né? Ela virava isso, ela ficava lá num canto junto com outros equipamentos e muitas vezes com o i paradinho lá no canto, que funciona muito bem, se souber fazer ele direitinho, prescrever direito, ele tem efeitos terapêuticos muito bons. Então isso me frustrava, sabe, Foucault? Porque, poxa, tá dando tão certo aqui, por que que não tá dando certo ali? Aí eu levei essa questão para a Leilani e para o Marcelo, e eles me ajudaram a criar uma metodologia de ensino, uma linha de aprendizado, e associado a isso, a gente decidiu, então, criar uma plataforma de decisão. Porque no dia a dia do profissional, principalmente ele dentro da UTI, e do ambulatório deve ser muito semelhante também,
Além de nós termos que avaliar de uma forma adequada o paciente à beira do leito, tem toda uma questão burocrática, visita multidisciplinar, passagem de plantão. Infelizmente, ainda a gente tem que ficar acompanhando o paciente para exame. Muitos serviços, o fisioterapeuta é responsável muito para aspirar o doente, muito responsável por somente a parte respiratória, a gente deixa de lado a parte motora, e eu gosto muito dessa frase, essa frase, inclusive, é de um amigo do Paulo Eugênio, que fala: quem cuida do músculo dentro da UTI é o fisioterapeuta. Uhum. Quem cuida da nutrição é o nutricionista, o cardiologista, parte cardíaca, tá? Quem cuida do músculo é o fisioterapeuta. Nós não somos mecânicos de ventilação mecânica. E eu não estou criticando a ventilação mecânica, sou entusiasta dela. Mas a gente esquece do músculo. Então, essa rotina do dia a dia faz com que a gente perca muito tempo. E aí eu trazer um óculos de realidade virtual para as pessoas raciocinarem clinicamente o que elas podem fazer e não sair aplicando para todo mundo, faz com que eu encurte o tempo de trabalho deles. Então, eu precisava de uma plataforma que fosse uma tomada de decisão rápida e Uhum. certeira para o fisioterapeuta. Então, a gente entende que hoje a dificuldade é a adesão do paciente. Eu tenho uma ferramenta que ajuda nessa adesão do paciente. Eu precisei de uma plataforma. Então, nós criamos uma plataforma de tomada de decisão, que ela tem uma versão web, uma versão mobile, em que o Guilherme, por exemplo, vai na beira do leito e ele já sabe direito o que ele quer tratar com o paciente, só basta ele abrir a plataforma, escolher qual a imersão que ele... escolher qual o fim terapêutico que ele vai querer, Uhum. preencher as escalas de avaliação e depois a gente sugere imersões virtuais validadas cientificamente e por testes clínicos nossos que geram zero praticamente cyberenjoo, que tem efeitos comprovados que corroboram junto com a literatura. No final da imersão, você reavalia esse paciente e ele te traz um dashboard de acompanhamento de dor, delírio, tempo de atividade física, frequência cardíaca, variabilidade de frequência cardíaca, etc. e tal, tudo pronto de uma forma muito rápida. Então a gente sugere imersões virtuais que já são direcionadas diretamente para um óculos, para um modelo de óculos específico. Não dá para fazer para todos, então tem muita marca, né, Gui? Não sei quanto vai ter provado, mas tem muitos headsets disponíveis. Mas essa plataforma de decisão foi o nosso segundo produto da startup. O primeiro foi o curso, que eu preciso qualificar as pessoas. Eu preciso Uhum. fazer com que elas entendam como funciona a realidade virtual e, principalmente, que elas se encantem por isso. Não adianta o Rafael vender um curso para mim de uma técnica nova se eu não for encantado pelo trabalho do Rafael. E principalmente se eu não for encantado pela fisioterapia. Não adianta. Fazer o curso de magética motora graduada com o Gui, se a pessoa não for encantada, não adianta. Com a realidade virtual é a mesma coisa. Então a gente precisa, além é, de ensinar as pessoas, a gente precisa encantá-las para que isso dê certo. E para isso, a plataforma de decisão faz com que a tua tomada de decisão seja mais assertiva e que você de fato encontre os efeitos terapêuticos na beira do leito e não se frustre com imersões que você escolheu errado, com velocidade errada e que daí o efeito não aconteceu e você acaba desclassificando ela no dia a dia como uma ferramenta que pode ser útil para ti. Uhum. O terceiro produto da startup, esse a gente está, se tudo der certo, vai ser lançado aí justamente no hospitalar, nesse mês ainda, que são as nossas próprias imersões virtuais. Que isso é uma dificuldade, né? A gente tem uma gama, por exemplo, de 1.700 hoje, 1.700 aplicativos de realidade virtual em saúde, eu não estou falando de fisioterapia só, tá? 1.700, você deve ter um ou dois, e essa informação que eu estou falando, ela é uma evidência nula minha, tá? A gente deve ter um ou dois aplicativos com interação em português e com perfis dos pacientes nossos aqui no país. O restante que a gente tem é dificuldade de linguagem, acesso, plataformas e softwares que não funcionam no nosso país. E existe essa dificuldade, tá? Eu testo um aplicativo aqui em Curitiba que eu estou cadastrado como se fosse morador da Espanha, por exemplo, para eu poder validar ele aqui para depois tentar trazer. Então a gente decidiu com isso, com essas dificuldades, criar as nossas imersões virtuais, justamente para esses três fins terapêuticos que a gente tem o hábito de usar aqui, que é dor, delírio e tempo de atividade física. Então, a Movision, ela se tornou uma empresa que criou um curso para poder habilitar os fisioterapeutas. Ela tem uma plataforma de tomada de decisão que potencializa a tua decisão rápida no beira do leito. E, por Uhum. fim, ela tem as imersões virtuais exclusivas para cada um. Então, talvez, no futuro próximo, a gente possa personificar todas as experiências que o Rafael queira para o consultório dele. Darlan, eu tenho 3, 4, 10
perfis de pacientes aqui com esse problema, eu quero essa imersão virtual. Então, a minha ideia é que no futuro eu consiga desenvolver coisas individualizadas para cada serviço ou para cada empresa, para cada profissional. E Uhum. essa me parece ser a sequência cronológica mais fácil de você conseguir aplicar a realidade virtual, não só dentro da UTI, mas no ambulatório, no ambiente domiciliar, com raciocínio teórico, com indicação terapêutica adequada, com a chance de erro da imersão mais mínima possível e, principalmente, trazendo dados. Porque não adianta de nada eu vir aqui contar para vocês 1 milhão de histórias lindas, maravilhosas. Eu tenho várias que me fizeram chorar quando eu vi o paciente a primeira vez tentar tocar o mundo virtual dentro da UTI e chorar dizendo que aquilo foi uma coisa incrível, porque ele de fato se sentiu imerso no ambiente sintético, que ele se teletransportou para Veneza, se eu não Uhum. conseguir medir isso, e a gente precisa de números, até para que a gente possa discutir, não só cientificamente nesse nosso grupo, por exemplo, mas para gestores, para operadora de saúde, para novos hospitais, e precisa ter números. Se a gente tiver número mostrando que, olha, por exemplo, a gente tem um dado aqui, nós temos mais de 1.000 aplicações de realidade virtual aqui dentro do hospital, tá? Esses nossos números mostram que 70% desses pacientes preferem realidade virtual do que remédio. Essa informação é real, tá? Essa Uhum. informação ela precisa chegar até a operadora de saúde. Ela precisa Uhum. chegar até gestores para mostrar que, olha, essa ferramenta ela não só reduz a dor, melhora a experiência do paciente, mas ela tem um impacto de custo-efetividade, que aos poucos a gente vai conseguindo mostrar mais ainda. Então, como o Guilherme falou no comentário dele, a gente precisa saber extrair o que ela mede, né? O que que a gente consegue medir com a realidade virtual, né? Não só clinicamente, mas também pensar em modelo de negócio como uma ferramenta que seja do fisioterapeuta, que a gente use com fim terapêutico, mas que, olha, então eu tenho dados suficientes para dizer que essa questão de equilíbrio de joelho pós-operatório de um ligamento cruzado anterior, imerso num ambiente virtual adequado, treinando, plastificando o cenário de uma forma mais individualizada e que você consiga fazer um treino de equilíbrio mais específico, você talvez, isso é uma hipótese também, você tenha uma recuperação de propriocepção, de funcionalidade muito melhor. E aí o teu tratamento comigo ele é mais rápido. Mas isso, como eu disse, são hipóteses, são sonhos que eu enxergo a longo prazo aí. Muito legal, muito legal. Aproveitando, trazendo um pouquinho o Gui, até para o pessoal conseguir dimensionar, né? Como a maioria do pessoal que escuta a gente é da música esquelética, conseguir colocar um pouco até essa aplicabilidade, né? O Gui tem tem o curso na Star sobre realidade virtual, então tem diversas aplicabilidades lá, mas é legal o Gui também falar e expandir um pouquinho mais. E quem quiser fazer o curso lá na Star, fique à vontade. Gui, manda bala. Hora do merchan, hein, Gui? Vamos ver. Vamos lá, tá dando para me ouvir tranquilo, né? Tá tranquilo. Sim. Ah, maravilha, só para não acabar a bateria aqui. É, legal. Principal coisa, eu acho, na musculoesquelética é entender, como a gente já mencionou atrás, coisas não musculoesqueléticas, né? O que que Uhum, influencia? E aí a gente fala, pô, dentro da musculoesquelética, a gente também tem que olhar esses outros fatores que são influenciadores de como o paciente não só se sente, mas também do que ele faz. uhum, Então, né, dentro lá do curso da narrativa, pelo menos, é bem aqui eu vejo na prática clínica, desde um sentido onde você consegue avaliar bem o paciente, os objetivos e as esferas, né, o que que influencia ele, ou possíveis mecanismos, por exemplo, de dor, e aí você direciona as suas ferramentas e caso a realidade virtual se inclua, você coloque ela dentro desse objetivo, seja a curto prazo, médio prazo, longo prazo, seja como facilitador para alguma atividade, ou seja como uma ferramenta para um objetivo específico, por exemplo, redução da dor. E uma coisa interessante é que a gente tem utilizado a realidade virtual como treinamento uhum, para procedimentos médicos, como ferramenta para tratamento fisioterapêutico, para questões, digamos, sociais, como o Darlan também citou, né, do Meta, que tem algumas coisas a mais, mas está envolvido num contexto social em si. Então, a gente tem que levar em consideração que dentro da parte musculoesquelética, tudo os aspectos, digamos, que a gente era mais preconceituoso ou não entende ou não entendia, o quanto que isso modifica não só os desfechos clínicos do paciente necessariamente, mas também a sua exposição, o seu comportamento e o que ele crê diante disso
Se a gente consegue entender bem isso, a forma da gente tratar o paciente vai ser muito modificada, já está sendo muito modificada. Então, Uhum. em pacientes com artrose de joelho, fibromialgia, dor cervical, dor lombar crônicas, é, tem mais umas lá, ombro congelado. A gente já tem visto muita aplicação de realidade virtual e de imagética também. E aí a gente tem que se questionar, né, se, pô, por que que já está tendo essa intervenção? Por que que já está tendo essa inclusão? Como o Darlan falou, por conta que a gente está notando coisas que a gente não notava anteriormente na fisiomúsculo-esquelética. E aí esses quesitos que a gente costuma avaliar, dor, intensidade, frequência, amplitude, força muscular, também e deve também ser acompanhados com quesitos mais funcionais, questionários funcionais, questões da rotina não, do contexto daquele indivíduo, seja no ambiente que ele esteja, então no caso do Darlan lá, hospitalar, no meu caso aqui na clínica, e Uhum. aí eu gerencio isso com as ferramentas, né? Então eu posso utilizar na mesma sessão o óculos, eu posso usar uma mobilização e eu posso usar exercício. Uhum. E isso pode ser no paciente músculo-esquelético, vou dizer aqui hospitalar, ou até no paciente neurológico. Não é porque uma ferramenta tem uma narrativa ou uma, vou dizer, explicação mais neurológica, neurocientífica, que é só para um paciente neurológico, né? Uhum. Assim como outras ferramentas que a gente vê essa aplicação em outras áreas, da fisioterapia. Muito bom, muito bom. Gente, infelizmente a gente está nos momentos finais aqui. Eu vou pedir para o Darlan finalizar aí com o que ele achar que ainda não conseguiu falar e principalmente aonde encontrar teu trabalho, né, Darlan? Acho que é bem bacana o pessoal poder te achar. Obviamente a gente vai deixar aqui na descrição, mas por favor, Darlan, fique à vontade aí. Muito bem. Uma coisa que a gente não falou sobre a realidade virtual, que é muito legal dentro do hospital, é que a gente usa a realidade virtual associada à ventilação mecânica, tá? Uhum. Por quê? A gente já teve casos de pacientes que não foram extubados por conta de controle de dor. Mas também a gente tem descoberto aí que a realidade virtual, quando associada à ventilação mecânica, ela reduz a incidência de assincronias em ventilação mecânica, tá? Que legal. Provavelmente, Gui, Rafael e Tuco, por remodelação de percepção cerebral, por deixar o paciente menos ansioso, né, menos agoniado, ali você consegue fazer com que a parte de sistema nervoso autônomo fique mais equilibrado e talvez o paciente fique muito mais parasimpático, e é isso que a gente tem medido aqui. Mas em ventilação mecânica a gente também usa. Curioso, porque quando eu fiz uma apresentação para um hospital em Buenos Aires, os caras fazem muita VR com ventilação mecânica invasiva e não invasiva, tá? Os Uhum. caras usam demais, paciente sentado na beira do leito, com óculos de realidade virtual fazendo exercício. Acho muito legal, até porque provavelmente o perfil clínico deles deva ser bem respiratório, com bastante ventilação mecânica invasiva, mas usa-se muito e funciona muito bem. Tem uma enfermeira na Espanha fazendo uma análise científica de assincronismo em ventilação mecânica e ansiedade em pacientes ventilados mecanicamente. Muito bacana a gente ver isso. Então, também é uma área que a gente pode começar a explorar de uma forma muito mais profunda aí a ventilação mecânica com isso, imaginando que ninguém gosta de acordar com um tubo na garganta, né? Uhum. Começa por aí. Bem, eu quero, da forma mais amiga possível, agradecer essa oportunidade que vocês estão me dando aí, poder dividir esse espaço com o Gui, que é um grande amigo, uma grande referência também. Desculpem eu mexer no fone, então, cara, Fuco, Relaxa. você descobriu por que que os meus vídeos ficam com chiado, cara, é quando eu mexo no fone. Pronto, já sei que eu vou trocar de fone, tá? Você me salvou, cara. É só o do lado esquerdo, tá? O do direito você pode mexer. Pode mexer, muito bem. Agora eu aprendi isso. Muito, muito obrigado. Vocês conseguem me encontrar, então, no Instagram e no LinkedIn, Darlan Nitz, tá? Meu sobrenome é alemão, mas a gente tem amovision.com.br também, onde a gente tem páginas na internet, mas normalmente eu acabo publicando bastante coisa no meu Instagram. Fico totalmente à disposição se as pessoas quiserem entrar em contato comigo ali via direct para a gente trocar ideias. Cursos, a gente consegue ter a possibilidade de fazer isso de forma presencial. Eu não tenho feito nada remoto, porque eu tenho achado que as pessoas precisam provar, colocar, Uhum. testar, aprender a ligar. Existe toda uma questão cultural no nosso país com tecnologia que ela precisa ser quebrada. Nem todo mundo tem essa expertise de poder
o simples fato de espelhar a tela de um óculos de realidade virtual num tablet, ela precisa de, no mínimo, paciência, conhecimento, você precisa ter paciência. Ah, esse negócio não funciona, não sei o que, calma. Você precisa entender que as duas redes de Wi-Fi, os dois aparelhos têm que estar conectados na mesma rede, então são detalhes muito pequenininhos, mas que no dia a dia fazem uma diferença muito grande. Por isso que eu opto sempre pelo curso presencial nesse momento. Acho que em breve a Uhum. gente vai ter alguma imersão virtual, algum curso online, mas hoje, se alguém quiser procurar, pode me encontrar nas redes sociais ou a própria Movision VR. Eu vou ficar muito feliz em poder conversar com vocês. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu espero em breve estar encontrando vocês. Eu acho que o Gui e o Rafael Fuco também vão estar no evento da SBED dia Sim, 19, dia estaremos 20. lá. Então vai rolar um selfie, pessoal. Aguardem aí que vai rolar o selfie. Tá Maravilha, bom? maravilha. Darlan, muito obrigado aí por toda a experiência aí, toda a sua bagagem. Acho que é muito legal essas histórias e principalmente esse empreendedorismo dentro da fisioterapia, que a gente sabe que não são muitas pessoas que estão se aventurando, né? E falar de um ambiente que para a gente não está tão acostumado, mas com certeza para poder expandir. Espero que ajude, que as pessoas procurem Darlan e com certeza ele vai ajudar aí quem precisar para achar novas soluções. E Gui, obrigado pelo tempo aí, toda a sua experiência dentro do processo. E Rafael, bem-vindo de volta aí das suas férias. A gente vai combinar melhor a intriga depois. Vamos combinar a intriga para gerar Ibope aqui. Boa, boa. Bom, maravilha. Então acho que é isso, pessoal. Não esqueçam de curtir, compartilhar e qualquer coisa, só falar com a gente no próprio Spotify, que agora dá para você vocês deixarem comentário. Gaguejei tudo aqui. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Fala, pessoal. Bom.